E hoje o programa tá especial, viu? A gente vai preparar uma torta de peixe gratinada que leva batata baroa e espinafre. Uma mistura boa que dá muito certo, viu? Tenho certeza que você vai querer fazer aí em casa. Vai anotando os ingredientes aí que eu quero você se aventurando na cozinha também. Aqui a gente vai começar pela batata baroa, ou eu chamo de mandioquinha também, lá em BH a gente chama de mandioquinha. Como é que você chama aí na sua cidade? Mandioquinha, batata baroa, já ouvi batata salsa, cenoura amarela. Olha, eu não sei do que você chama não, eu sei que é bom, viu? Eu sou apaixonada. E esse é um ingrediente que eu não sei se você sabe, ele é muito brasileiro e ele tem um sabor que é tão gostoso. Não é à toa que essa torta de peixe, ela é inspirada num clássico inglês. Mas aqui ela tradicionalmente ela é feita com batata, aquela batata normal, batata inglesa. É lógico que eu tinha que dar aquele toquezinho aqui brasileiro da nossa terra e eu trouxe a batata baroa para ajudar a gente, viu? Aqui, você sabe, é bem simples, a gente vai pegar e vai descascar a nossa batata, porque nesse caso aqui eu quero que ela já fique pronta para eu fazer um purê delicioso. O bom aqui nessa receita é aquela receita que a gente vai aprendendo aqui. Um molho, a gente vai aprendendo também uma forma de fazer um purê de mandioquinha, aquela receita que dá para você desmembrar ali em 3 e depois fazer em casa do jeito que você quiser, né? Essas casquinhas aqui, você já sabe, né? Estando bem lavadinha, você pode levar ali para o forno e a gente pode deixar ela no forno médio. Durante uns 10 minutos ela vai secar e vai virar um chips delicioso, tá? Você pode reaproveitar, não precisa jogar fora. Além disso, você pode também guardar congelado para fazer um caldo de legumes, tá bom? Então olha só que ideia legal, a gente sempre pensando nessas ideias sustentáveis aqui para o nosso dia a dia. Vou tirar aqui só as pontinhas que elas são um pouquinho mais duras e aí vou cortar de uma forma mais displicente mesmo, bem tranquilo. Não precisa ser muito formal aqui não, vai no fácil. Cortei, vou juntar com todas as outras e agora já vou direto aqui para a água que está fervendo. Eu deixei aqui antes do programa, já roubei no jogo, para falar a verdade, eu já deixei uma panela aqui com água fervendo. Vou só temperar aqui com uma colher de sopa de sal, tá? E aí, depois com ela fervendo, é que eu vou colocar a minha mandioquinha. E por que eu coloco na água fervendo já? Porque isso ajuda a concentrar o sabor da mandioquinha aqui dentro. É aquelas dicas assim, a gente consegue controlar um pouco melhor o tempo de cozimento aqui que a gente precisa da mandioquinha, ó. Vou colocando aqui. E aqui pronto. Agora eu vou pegar e vou aumentar um pouquinho o fogo, porque a mandioquinha ela estava um pouco mais gelada, né? Ela estava a temperatura ambiente. Então, na hora que ela entra na água fria, o que ela faz? Ela esfria essa água. Então, eu posso aumentar um pouquinho o fogo aqui e na hora que começar a ferver de novo, a gente baixa, tá? Enquanto isso, a gente vai falar com vocês aqui dos outros ingredientes. Um ingrediente que é delicioso, que vai junto, complementando, fazendo uma espécie de uma segunda camada aqui pra gente, é o espinafre. E, gente, espinafre é tão saudável. É daquelas vezes... Tenho certeza que você já ouviu algum nutricionista aí te falando: ah, mas é bom você consumir folhas verdes escuras. E por quê? Porque ajuda no combate à anemia, é muito bom para quem tem diabetes, ele também tem bastante fibra, então ajuda na saciedade e também no funcionamento do nosso intestino, é muito saudável, além de todas as propriedades de fósforo, de potássio. Então consome esse espinafre, não é à toa que a gente tinha aquele desenho lá antigo, quem tem minha idade vai lembrar do Popeye, né? Que comia espinafre para ficar forte. É exatamente isso. É uma verdura maravilhosa para a gente colocar ali no nosso dia a dia. Dá para fazer salada, dá para a gente fazer ali também ele picadinho, refogado, colocar no meio ali de outras preparações,
Você vai ver, essa torta gratinada, ela lembra um pouco de um escondidinho. E é mais ou menos essa ideia que a gente quer dar aqui. E combina com peixe, né, gente? Espinafre com peixe fica delicioso. Eu só peguei, lavei direitinho, tirei aqueles talos mais grossos, e os talos mais grossos você pode colocar no suco, você pode colocar picadinho na sopa. Aqui a gente vai usar só as folhas. E eu vou colocar no escorredor de macarrão. Mas por que um escorredor de macarrão, Raquel? Vou te mostrar que eu quero salvar tempo, eu quero salvar gás, aquele lá pra gente, que hoje em dia tá caro, né, gente? O gás, então como é que a gente faz isso? Vou aproveitar a mesma panela que a gente estava aqui e vou colocar aqui em cima para ele cozinhar no vapor. Olha só que ideia legal. Então a gente está cozinhando ali na mesma panela, tanto a mandioquinha quanto aqui o espinafre. E para ajudar no cozimento, vou só tampar aqui e a gente vai dar um tempinho. A mandioquinha, ela fica no total de mais ou menos uns 12 minutos para ela ficar na textura que a gente quer, ou até ela ficar macia. Depende um pouquinho ali do ponto de colheita da mandioquinha, então às vezes ela tá um pouquinho mais dura, um pouquinho mais macia. Mais ou menos 12 minutos é o suficiente. E o espinafre, ele vai gastar aqui mais ou menos uns 8 minutos. Então você vai ver que é exatamente o tempo que a gente precisa, os dois vão ficar prontos praticamente juntos, tá? Ó, vamos lá. O que a gente vai usar mais aqui nessa receita? É uma torta de peixe, né? Então vamos lá aqui com o peixinho. Hoje eu deixei aqui, ó, trouxe a merluza pra gente trabalhar. Por que a merluza? Porque a merluza, ela tem um cheiro, um gosto de mar. É um peixe de mar, né? Mas a gente pode trabalhar com outros peixes também. A merluza, o legal é que você acha ela o ano inteiro, inclusive congelada. Se você não achar fresco, não tem problema, pode usar congelada também. Mas você pode usar também a tilápia, você pode usar cação, você pode usar pescada, tem uma infinidade de peixes. O importante é a gente colocar aqui um peixinho, porque peixe, gente, é uma proteína tão maravilhosa, ela é fácil de ser digerida aqui pelo organismo e também é rico em ômega 3, que é uma gordura saudável pra gente, ajuda em diversas questões. O peixe é maravilhoso para o nosso organismo, tá? Aqui a merluza, você vai ver que na hora que você estiver usando, ela tem esse cheirinho de mar. E eu cortei ela em cubos um pouquinho maiores. Olha só, aqui a gente tem os 3 dedinhos. Mas aí você faz da mesma forma que você quiser também com outros filés. Sempre sem nenhuma espinha, tá? E também sem a parte da pele. A gente precisa já estar com o nosso peixe limpinho aqui dessa forma. E aqui a gente já vai deixar temperando a nossa merluza com nada mais que sal e pimenta, né? Aquela dupla minha inseparável que vocês sabem que eu adoro. Um pouquinho aqui de sal. Não precisa ser muito, porque a gente vai fazer um molhinho para colocar aqui junto e ela vai pegar o sabor também ali do molho. Mas já para já ir pegando um pouquinho mais de sabor aqui do sal, da pimenta, pode já deixar ela pensando na vida aqui. Se quiser, pode até colocar um pouquinho de suco de limão. Meio limãozinho aqui não faz mal a ninguém, não ofende ninguém. Deixa ele aqui. E agora eu já vou vir aqui pro nosso espinafre, porque ele já cozinhou aqui no vapor, ó. Vou pegar aqui e vou colocar aqui em cima. Enquanto isso eu já deixo essa tampinha aqui. Olha só como é que ele cozinhou, que ele tá verdinho. Olha só que beleza. Tá lindo, ó. Eu vou deixar ele esfriar aqui um pouquinho, porque o que eu quero? Quero pegar e tirar o excesso aqui de umidade que ele ficou, ó. Deixa ele aqui escorrendo então o excesso de água, ó. Deixa aqui de ladinho. E eu já vou pescar ali as minhas mandioquinhas que também já estão cozidas. Vamos ver aqui se ela tá cozida mesmo, ó. Vamos pegar aqui uma faquinha. E aí a gente coloca e tenta fincar aqui uma mandioquinha. Vamos ver. Você vê que ela nem fica na faca, eu nem consigo levantar ela aqui pra você, porque ela já tá cozidinha, ó. Vamos aqui então pescar que já tá pronto. E por que eu tô pescando essas mandioquinhas aqui com a escumadeira? Porque a gente vai aproveitar ainda essa água mais uma vez. Hoje a gente tá trabalhado na economia, hein?
Você vai ver que prático. Então, numa panela só, a gente já cozinhou a mandioquinha, já cozinhou aqui também o espinafre. E sabe o que mais que a gente vai cozinhar da nossa torta para colocar aqui? O ovo. A gente vai colocar ovo nessa torta e fica delicioso. Para facilitar, a gente já teve um dia aqui de técnicas de ovo. Uma coisa que eu te ensinei, para colocar o ovo para cozinhar, você sempre coloca ele com a casca já limpinha e coloca com a ajuda de uma colher para que na hora que você soltar, ele não rache na hora que ele cair ali no fundo da panela. Se você solta ele daqui, o que pode acontecer? De distância, ele pode pegar e acabar rachando na hora que ele cai ali, aí faz aquela bagunça danada. Aqui eu vou colocar então nessa água os ovos para cozinhar 8 minutos, tá? Por que eu não coloquei aqui junto da mandioquinha? Porque a gente tem aquela questão da salmonela que fica na casca do ovo. Então eu evitei de juntar os dois. Coloquei aqui depois que a mandioquinha já estava cozida e essa água a gente não vai precisar mais dela depois, tá? Vou pegar aqui um garfo e agora a gente vai fazer um purezinho dessa mandioquinha. Só amassando aqui e não precisa amassar demais, viu? Eu quero ele um pouquinho rústico. Vai ficar delicioso. Ó, vou chamar aqui rapidinho um intervalo, que eu já vou amassando aqui, volto com ele amassadinho, mas a gente vai temperar junto e terminar de fazer o purê de mandioquinha pra gente colocar por cima ali da nossa torta gratinada, combinado? Não sai daí que eu tô te esperando. No primeiro bloco, a gente terminou aqui de cozinhar a nossa mandioquinha e eu passei o intervalo aqui só amassando com um garfo mesmo a nossa mandioquinha e aqui ela tá pura, olha, não tem nada, só mandioquinha e água do cozimento. Agora a gente já vai temperar. Vou temperar aqui com, pera aí que já tava aqui, ó, sal e pimenta do reino que a gente sempre usa aqui. Já até tinha deixado aqui na mão mesmo. E aqui a nossa noz moscada. E noz moscada fica muito bom aqui no purê, viu, minha gente? Para terminar de virar um purê, o que a gente vai colocar aqui, ó? Manteiga, temperatura ambiente. E aí, dessa forma que tá aqui, o que acontece? A gente tem um belíssimo purê de mandioquinha. E ele tá numa versão mais rústica, com alguns pedacinhos, porque a gente pegou e amassou só com garfo. Se você quiser deixar ele bem lisinho, você pode inclusive colocar um pouco mais de água do cozimento aqui ou colocar creme de leite e bater com o mixer. Aí você vai ter uma musseline de mandioquinha que fica deliciosa para você servir com qualquer outra coisa, outra proteína. Por exemplo, você pode servir com um filé, você pode servir com o próprio peixe. Ou quem sabe até com um franguinho grelhado. Olha só que maravilha! Então essa parte aqui da receita que a gente fez aqui até agora, ela é um coringa para você. Não precisa ser só para a gente colocar aqui na parte de cima da nossa torta gratinada, tá? Deixa daqui do ladinho que agora eu tenho que pescar aqueles ovinhos aqui. A gente vai pescar os ovinhos e eu vou colocar numa tigela com água fria. Isso para me facilitar na hora de descascar o ovo. Se eu pego e tento descascar ele totalmente quente, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai acabar queimando minha mão. E isso ajuda a parar o tempo de cozimento aqui do ovo. E também, na hora que o ovo ele esfria, ele fica mais fácil da gente descascar. Porque o ovo cozido aqui dentro, ele contrai e aí ele solta da casca. Então é muito mais fácil a gente descascar um ovo que já estiver ligeiramente mais frio do que o ovo totalmente quente. Enquanto ele esfria aqui um minutinho, sabe o que eu vou fazer? Lembra aqui do espinafre que a gente cozinhou no vapor? Agora que ele esfriou, eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar e espremer com a mão para tirar o excesso de água. Olha o tanto de água que tem nele próprio e também do vapor que veio para cá para cozimento. Olha só. E aqui eu vou juntar só mais um pedacinho que tinha aqui, ó. A massa. E deixa ele em bolinha, formato bolinha aqui mesmo,
que assim também é... Você viu que a forma que a gente cozinhou? Dessa forma aqui, ele é maravilhoso para você fazer quando você vai fazer empada, salgadinhos, entre outras coisas que você precise dele mais sequinho, viu? Assim é perfeito. Agora aqui, meu ovo já deu o tempo dele e a gente vai pegar e vai descascar esse ovo. Só bater aqui, ó. E aí você dá aquela roladinha, ó, que ele quebrou toda a casca. E olha só que facilidade, depois que a gente espera um pouquinho que é para descascar esse ovo. Olha só como que ele sai todo. Pronto. Deixa aqui o ovinho esperando a gente, que a gente agora vai começar a fazer o molho, tá? A gente vai fazer o molho, você vai ver que é super simples. A gente vai pegar e vai fazer um refogado aqui, que é delicioso. E esse molho você pode usar também de outras formas. Você pode colocar não só aqui na torta, mas também de pegar e servir com um peixinho grelhado ou com um frango grelhado, fica delicioso. Esquenta aqui a panela, aquela coisa que a gente já sabe, espera aqui um minutinho, o fundinho da panela aquecer para a gente colocar aqui um fiozinho de azeite. Quando eu falo fio de azeite, eu sei que muita gente às vezes fica em dúvida, quem não tem muita intimidade com a cozinha, sempre me manda uma mensagem: Raquel, mas quanto que é um fio de azeite? É, em geral, de 1 a 2 colheres de sopa. Então, se você não estiver muito seguro, você pode pegar a colher de sopa e medir aqui. Por que a gente fala um fio de azeite? É, na verdade, uma certa forma da gente pegar e falar, você vai cobrir uma certa parte aqui da panela. Olha só, um fio de azeite. É basicamente você dá uma voltinha. Basicamente isso, tá? Não precisa preocupar. Eu sei que às vezes parece que a gente pega e tá inventando algumas coisas aqui, que tem gente que não tá acompanhando, tem gente por aqui que já cozinha há mais tempo, tem gente por aqui que tá começando a cozinhar agora. O importante é todo mundo achar a diversão, a descontração e se sentir à vontade. Olha só, já aqueceu aqui, como a minha panela já tinha começado a aquecer, já vou colocar direto aqui a cebola. Deixa eu só resgatar uma espátula. Coloco a cebola aqui. E aí a gente vai naquele incrível poder do tch. E deixa ela dar só uma suadinha. Eu não quero que ela fique muito dourada, eu só quero que ela transfira para a panela e também para o azeite que estava aqui o sabor. Ela vai perder um pouco de líquido dentro dela e vai deixar isso o quê? No molho. Por isso que a gente sempre dá uma douradinha nela antes, para construir esse sabor, para a gente poder conseguir levar ele para o molho. E aqui junto, vou colocar uma cenoura ralada. Você sabe que eu não descasco a cenoura, né? Pego, só lavo bem e já ralo ela com casca e tudo. E já coloco ela aqui. Ela tá ralada no ralo fino. A cebola e a nossa cenoura já estão cozidinhas. Vou acrescentar aqui o creme de leite. E tô colocando o creme de leite fresco por um motivo. Ele é mais resistente aqui à temperatura, sem talhar. Mas se você não achar, pode usar o creme de leite de caixinha mesmo, de latinha, que vai dar tudo certo, ó. Baixei aqui um pouquinho o fogo para não ir esquentando demais. E aqui eu quero que ela vai passando essa cor bonita aqui pro molho. E eu já vou colocar aqui também mais uns temperinhos, ó, mostarda. Tô usando a mostarda amarela, mas se você tiver em casa, pode usar aquela Dijon também, que fica sensacional aqui. E, gente, essa mostarda aqui faz uma diferença, dá um sabor delicioso. Vocês vão ver, acredita em mim, ó. Sabe o que mais que vai entrar aqui? Queijo. Mineiro, né? Mineiro gosta de queijo. E tem uma lenda que o pessoal fala que peixe não combina muito com queijo. Olha, se você já ouviu isso e sempre ficou aí na dúvida se combina ou se não combina, faz essa receita, você vai ver que combina e muito. Ó, coloca aqui o nosso queijinho. Tô usando meia cura, mas você já sabe, pode usar o queijo Minas padrão, você pode usar mussarela, você pode usar o prato, você pode usar queijo Gouda, você pode usar... Só não pode usar aqui aquele queijo Minas frescal, porque ele não derrete, ele é um queijo fresco. A ricota aqui também não fica tão fantástica, mas a ricota aqui ainda vai, viu? Mas aqui o que a gente quer?
que esse queijinho, que ele derreta e cria aqui, ó, muito sabor aqui pro nosso peixe. Vou colocar aqui ainda também alcaparra. E só peguei a alcaparra e piquei ela no meio. Mas se você não tiver alcaparra, não gostar de alcaparra, você pode usar azeitona, bacon, anchova. Tradicionalmente ele é feito com anchova, viu? Aqui a gente faz com o que tá na mão pra gente ser feliz e às vezes não deixar de fazer a receita porque não tem um ingrediente ou outro. Então dá uma olhada na sua despensa e vai aprendendo a fazer essas substituições. Por isso que eu sempre tô te dando ideia do que você pode usar aqui, além de uma coisa ou de outra, é para você aprender a fazer, a se aventurar na cozinha, sabe? Para você não ficar só seguindo receita, que eu tenho certeza que você vai vendo aqui, ó, no dia a dia, você já vai pensando, e agora, o que mais que eu vou colocar aqui e tal? Sabe o que eu vou colocar aqui ali também? Uns pouquinho de suco de um limão, aquela amassadinha, aqui eu já vou. E aí eu já vou desligar o fogo, tempero com um pouquinho de sal e aí finalizo com salsinha picada. Você é fã do coentro? Pode colocar coentro aqui, pode colocar cebolinha também. E aqui já tá pronto o nosso molho. Agora é só montar. Vamos montar então aqui a nossa torta maravilhosa e levar para o forno para gratinar? E aqui para montar a nossa torta eu vou colocar a merluza que estava temperada aqui no fundo da nossa assadeira. Eu escolhi fazer aqui num refratário, tá vendo? Ele fica bonito depois que você vai ver as camadas. Não precisa ser esse necessariamente o de vidro, você pode usar um de porcelana. Mas precisa poder levar ao forno, tá? Ó, já coloquei aqui, só não coloquei o caldinho, só coloquei ele todo aqui assim no fundinho. Agora a gente vai colocar o espinafre, aquele que a gente deixou apertadinho, fazer uma segunda camada aqui, já para esconder o nosso peixinho. E o peixinho vai cru mesmo, para você que está se perguntando aí em casa, porque ele vai cozinhar ali no forno, tá? E agora, vou pegar aqui os ovos que a gente cozinhou, vou colocar aqui em cima para ser mais uma camadinha gostosa. E aqui depois dos ovos a gente vai colocar o molho. Para você que está se perguntando que gosto que tem esse molho, você já comeu molho tártaro, aquele que a gente sempre tem no boteco, que sempre às vezes acompanha peixe? Então lembra bastante, esse aqui nada mais é do que um molho tártaro turbinado, mais saudável ainda. Então você está imaginando o sabor dessa torta, minha senhora? Bom demais! E aqui depois do molhinho a gente já coloca o nosso purê de mandioquinha. E aí a gente vai colocando aos poucos aqui com a espátula, com uma colher. Não precisa ser muito certo não, ó. Só tentando cobrir aqui. E olha só, sem muito jeito, sem muito segredo, é assim mesmo, fácil de fazer. Só coloca aqui por cima, com delicadeza para não misturar muitas camadas. E aqui depois de a gente colocar com a espátula, você vai dando umas batidinhas com as costas da colher para fazer esses picos. Olha só que interessante. E esses picos vão ajudar a gratinar e ficar crocante e delicioso lá no forno. Agora é só levar para gratinar aqui a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. É o tempo do nosso peixe cozinhar e gratinar aqui o nosso purê de mandioquinha. Olha só que coisa linda, gente. Nossa, e saudável, gostoso. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer sempre é cortar primeiro antes de pegar e colocar a espátula. Eu já estava apressadinha aqui, estava quase colocando a espátula aqui primeiro. Porque assim a gente já pega e já corta direitinho do tamanho que a gente quer.
Se tiver alguma coisa no meio do caminho, já deixa solto. Vou passar a espátula aqui do lado e ó, vamos pegar aqui de baixo pra gente ver todas as camadas daquele jeito que a gente gosta, ó. Olha só que beleza. Nossa, gente, eu tô com água na boca de experimentar isso aqui, que vocês não têm ideia. Olha só que coisa linda. Ele vem, olha o peixinho aqui, ó, que tá cozidinho, ó. Ó, ó. Nossa, gente, olha esse sabor. Que torta mais maravilhosa. Diferente, né? Olha, é surpreendente. É muito surpreendente. Gente, vocês têm que fazer em casa. Ela é muito boa. O peixinho ficou suculento. E aí veio esse molhinho, abraçou, ficou tudo juntinho com essa batata baroa. Olha, bom demais. Tenho certeza que você vai adorar fazer em casa. Gente, obrigada pela companhia. Mais uma vez, é uma delícia estar aqui com vocês. Gente, faz mesmo. Faz mesmo. O espinafre aqui, com tudo casou. Tá maravilhoso.